Olá, Francisco. Alô, alô. Consegues-me ouvir bem? Tudo bem? Consigo. Espetacular. E tu, está tudo perfeito em termos de som? Tudo Conseguem perfeito. ouvir? Tudo Ótimo, espetacular. ótimo. Francisco, antes de mais, deixa-me só abrir aqui. Antes de mais, obrigado por teres aceito este convite. Deixa-me só ligar aqui a luz atrás. Já está. Agora com os LEDs azuis fica substancialmente. Obrigado por teres vindo. Eu não sei se tens acesso ao chat ou não, mas o pessoal do chat só está a É dizer isso, olá. já meti aqui de lado para não perder os comentários. Gostei muito daquele Vamos lá chatear o homem do livro. Perfeito, Confesso espetacular. que não esperava outra coisa, senão. Francisco, muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigado Obrigado, Will, obrigado. por estares aqui. Eu vou-te dar 5 minutos, muito rápidos, ao menos, sei que sabes, para te introduzires e para as pessoas saberem quem tu és. Ora bem, se eu tivesse 5 minutos é porque já tinha sido Presidente da República e precisava aí de uma extensa lista. Mas pronto, o meu nome é Francisco Palpério, tenho 28 anos, venho de Leça da Palmeira, Matosinhos, Porto. Fiz Biologia, tirei o curso na Faculdade de Biologia no Porto e depois tirei Bioinformática em Lisboa. E agora estou a fazer doutoramento em Bioinformática e Química. No fundo, estou a usar modelos de evolução de bactérias para tentar ver se só através de computador conseguimos prever evolução. Isto é o meu lado profissional, académico. Do meu lado mais político, eu recentemente, em 2022, 2021, comecei a procurar um partido, porque gostava muito de política, queria intervir mais. Sou uma pessoa de esquerda, ou seja, revejo-me em ideais de direito ambiental, proteção de direitos sociais, tudo isso. E em Portugal, não me revia tanto na comunicação do Bloco de Esquerda e PCP. Eu sou mais construtivo, digamos. No entanto, o PS também não me atraía, mas mesmo assim eu tentei a JS primeiro, ou seja, fui a umas reuniões da JS, da Juventude Socialista, que é mais para jovens, que no fundo é um PS, mas só para jovens. Só que, pá, fui a 3 reuniões e era muito formal. Imagina, aquilo era muito fixe porque tu tinhas reuniões com a ministra, imagina, em que estavam 20 pessoas com a ministra. E eu achava, ok, temos aqui um tempo para falar sobre o que queremos, de forma mais informal, dar ideias, trocar ideias. Só que os primeiros 30 minutos era sempre a agradecer ao presidente não sei quê que cedeu a sala, agradecer a não sei quem que por estarmos aqui, e isso a mim não criou grande elo de ligação à JTS. Então fui a 3 reuniões e não achei que fosse o modo de funcionar política para mim, pelo menos. E depois comecei a ver esses ideais em que partidos é que estavam representados, sobretudo os menos grandes, e descobri o livro, que no fundo acabei por ter quase um. Para mim foi quase uma ligação direta, porque foca-se muito no ambiente, assume-se de esquerda e tem um lado que eu ainda gostei mais, que é a parte do europeísmo, ou seja, defende uma integração europeia, ou defende uma Europa mais próxima uma da outra, que à esquerda é muito raro de ver, normalmente é sempre contra a Europa. E eu gostei do discurso, eu próprio sou mais europeísta do que anti-Europa, e então Sim. acabei por juntar-me nas eleições legislativas de 2022 com um candidato independente. Eu depois posso explicar, eles têm um processo completamente diferente dos outros partidos para as listas. E gostei muito da campanha, gostei muito das pessoas dentro do partido, gostei muito da forma como funciona o partido, que é mais horizontal do que vertical, e acabei por me filiar e agora sou membro da Assembleia do Livre. A Assembleia do Livre é onde basicamente decidem quase tudo, em que somos 40 pessoas e a decisão é sempre por maioria relativa. E acho que, para início, acho que está lançado o mote. Ora bem, então tu decidiste ir para a política. Tu tinhas interesse na política. De onde é que esse interesse na política vem? Tens alguém na família político? É Simplesmente assim, interessavas pelo assunto? Como é que isso funcionou? sim, ora bem, na minha família falava-se de política, mas era o falar como se fala no café, ou seja, toda a gente tem uma opinião, toda a gente fala, todas as reuniões de família acabavam por dar em política, mas em termos concretos, propostas, ideias, não havia muito sumo. E então, o que é que eu comecei a fazer? Eu sempre gostei de ter um impacto na vida dos outros e um impacto positivo. E sentia que, pelo menos no que eu estava a fazer, que é mais na academia e ciência, apesar de ter um impacto, é sempre a longo prazo, nunca vês. E então a política apaixonava-me a questão de eu, ao mudar uma lei, vou ter impacto sobre X pessoas diretamente. Eu, ao fazer uma parceria com uma associação local, eu vou estar a ajudar as pessoas e estou a conhecer as pessoas e vou melhorar a vida delas. E no fundo foi isso que me fez virar mais, estar atento à política, no fundo.
Depois comecei a ver notícias, via todos os dias notícias políticas, depois comecei a ver algum comentário político, mas achava também um bocado aborrecido, porque eram sempre as mesmas pessoas, com o mesmo tipo de ideias, altamente em formato novela e menos lá está de ideias para o país, de pensamento mais estruturado. E depois quis participar, e foi aí o momento em que eu achei que não estava, não me revia nos comentadores políticos, não me revia tanto nos políticos, e achei que mais ninguém ia fazer por mim, não é? A questão da representação. Sim. E então dei um passo em frente, no fundo. E achei que se não vejo ninguém que me represente, vou tentar ver se há mais gente que posso representar. E diz-me uma coisa, exatamente porque o livro? Melhor, primeiro, porquê a esquerda? Como é que tu defines? Porque a esquerda. Como é que tu defines? Hoje em dia nós vivemos num espectro político demasiado afastado do centro. Sim. Toda a gente tem que ter um clube cá dentro. Portanto, o que é que te fez ir para a esquerda? O que é que te atraiu na esquerda? Ora bem, em termos históricos, nós podemos definir esquerda e direita como esquerda, alguém mais progressista que está a tentar provocar algum tipo de mudança. Não é? E a direita é mais manutenção do status quo, algum conservadorismo. E eu, na verdade, olho para o mundo e não o vejo da maneira que eu gostava que ele fosse. Isto é que eu também defino de esquerda. Ou seja, eu acho que o mundo pode ser melhor e tenho algumas estratégias, algumas ideias de como é que pode ser melhor. E daí eu defino-me de esquerda assim. Depois, no caso português, infelizmente, ainda só à esquerda é que falamos de direitos sociais, é que falamos de ambiente e defesa do ambiente. E também, claro, que em Portugal fica mais fácil, digamos, entre aspas, de ser de esquerda, para mim, porque eu tenho esses valores base que em Portugal só estão representados na esquerda. À direita não há ninguém que pega agora aí nos direitos sociais, mas em termos do ambiente ninguém pega, em termos do antirracismo e tudo isso ninguém pega à direita. E então acho que fica órfão à direita, no fundo, e dá esse espaço todo à esquerda. E eu acho que é por isso que nós à esquerda temos 60-40, mais ou menos, de percentagens à esquerda e à direita por causa disso. Porque a direita parece ter medo de falar de alguns tópicos e acha que não é deles. E porquê que achas que a direita tem... qual é que achas que é o medo da direita em falar destes tópicos? Eu acho que eles podem ser acusados de serem incoerentes porque associam muito o conservadorismo à manutenção de valores antigos. E não é bem isso o conservadorismo, não é? O conservadorismo é a questão dos valores tradicionais. E eu posso ter os mesmos valores tradicionais, até posso ter valores cristãos e aceitar o casamento homossexual e aceitar as pessoas de cor e receber migrantes de boa fé. Ou seja, eu acho que uma coisa não invalida a outra. Mas eu acho que faz confusão na cabeça das pessoas que os valores tradicionais também permitam, no fundo, haver o casamento homossexual e tudo isso. Eu acho que é só uma questão de... Não sei, parece que tem medo de ser chamados incoerentes, no fundo, da percepção pública. Eu acho que é muito mais medo da percepção do outro do que da própria. Ok, mas vamos pôr em perspectiva aquilo que o PSD e a Iniciativa Liberal, por exemplo, representam. Muitos deles são abertamente contra o racismo, abertamente contra o xenofobismo, por aí fora. No entanto, são partidos de direita. Okay. Por que não esses partidos, se ele também tocam nesses pontos? O Bloco e PCP, não é? Estás-me a perguntar porque é que foi o LIVRE e não o Bloco e PCP? Não, estou-te a perguntar isso em relação à esquerda, ok? Mas tu tocaste no ponto, quando eu fiz a questão da direita e da esquerda, da direita não tocar nesses pontos em relação ao ambiente, em relação ao antirracismo, por exemplo. No entanto, tanto o PSD como a Iniciativa Liberal posicionam-se de forma clara contra o xenofobismo, o racismo, por aí fora. Em relação ao ambiente, também o PSD também toca nisso. Em governos, no governo de Passos Coelho antes, ele tocou em alguns pontos desses, então tornar, inclusive, foi dos primeiros a trazer alguns desses pontos para cá, mas realmente a esquerda é mais incisiva. Mas porquê esse ponto? De onde vem esse ponto da direita não toca nisto? Sim, ok, se calhar devia reformular, porque realmente não toca, na verdade toca, e para ser sincero, o programa do PSD até é bastante pormenorizado em certos pontos do ambiente. Portanto, isso também realmente é pouco verdade o que acabei por dizer. Quando eu digo toca, eu queria dizer priorizar, ou seja, nós temos que ver que a política é uma questão de priorizar tópicos. Certo. Toda a gente queria resolver todos os problemas ao mesmo tempo. E quando eu falo para mim, os meus valores ou as ideias que eu defendo mais têm a ver com o ambiente,
quer dizer que eu vou priorizar o ambiente à frente de outras coisas. Ok. E aí é que eu acho que o PSD e a IEL acabam por não fazer. Ou seja, se tiverem que colocar o crescimento económico à frente do ambiente, vão pelo crescimento económico. Se tiverem que colocar política externa à frente do ambiente, vão para a política externa. Ou seja, se eles colocarem entre um versus outro, o ambiente, eles quase nunca vão escolher o ambiente. Ok. Enquanto o LIVRE fará o oposto, fará entre um e quase tudo, vai escolher o ambiente. Ok. Na Gênesis Livre, o Gênesis Livre também toca num dos pontos, à medida que estava livre, que era no feminismo. E neste conceito de feminismo. Explica-nos, fala-nos um bocadinho mais sobre o conceito de feminismo que o livro defende. Bem, o que o livro defende no feminismo é o conceito em si próprio, não é? Que não haja igualdade de género, no fundo. E eu posso dar alguns casos práticos que já estão implementados dentro do partido, que é nós temos todos os membros são paritários, ou seja, o mesmo número de homem e mulher, ou não binário. Todas as nossas listas são paritárias e são da ordem ímpar, ou seja, se for um homem o primeiro, a seguir tem que vir uma mulher ou não binária, e assim sucessivamente. Ou seja, para o caso de... Eu acho que agora passou uma lei de que as listas têm uma cota de género. Sim. E o que os partidos fazem é metem os homens nos 12 primeiros e nos 12 últimos metem mulheres. O que o LIVRE faz é tentar intercalar para que, caso alguém seja eleito, não é? Que seja homem-mulher ou não binário. Portanto, isso é um passo na questão da representação, que achamos que numa democracia representativa nós temos que ter essa representação, e se nós não temos a mesma percentagem de homem e mulher, não é? Como é que nós queremos se sentir representados? A mesma coisa para os migrantes, não é? Nós temos 700 mil pessoas em Portugal que são migrantes, económicos ou refugiados, e temos 0 pessoas no Parlamento que são migrantes, ou seja, 700 mil pessoas em Portugal não estão representadas no Parlamento. Em questões de igualdade de género, nasceu muito de bottom-up, ou seja, das bases tentar moldar o topo, e então este movimento é muito, muito comunitário, ou seja, de pessoas entre pessoas, e assenta muito na comunidade, ou seja, entre nós tentarmos estimular ao máximo tanto a educação como tentar que outros partidos sigam as nossas estruturas, que é altamente difícil porque nós somos mais horizontais, ou seja, nós não nomeamos as nossas listas de candidatos, nós votamos para todos os conselhos e isso no resto dos partidos não acontece, ou na maioria dos partidos. O que é que isso significa na prática, para nós percebermos? Sim, então o LIVRE tem uma estrutura diferente dos outros partidos. Eu não sei bem como é que são os outros partidos ao certo, mas normalmente tem uma direção que normalmente controla quase tudo e podem ter ou não um conselho de jurisdição, que é quem basicamente aplica a lei dentro do partido, para ter 2 membros independentes que regulam o poder entre si dentro do partido. O LIVRE tem um terceiro membro, ou seja, tem uma espécie de direção que controla o dia-a-dia do partido, que é composto por 15 pessoas e muitas vezes de listas diferentes, ou seja, listas que se propõem candidatar à direção vão sempre coabitar na direção, nunca há questão de uma lista ganha e ficam com todos os membros. Okay. Por outro lado, há um conselho de jurisdição, que é como se fosse o tribunal, ou seja, aplica as leis baseadas nos regulamentos do partido. Okay. E temos uma assembleia, e é na assembleia que se discute e decide a maior parte dos assuntos importantes para o partido. E esta assembleia são 40 membros, metade homem, metade mulher, ou não binário, e é aí que é verdadeiramente a discussão do partido e que ocorre grande parte da discussão do partido e que toma as decisões efetivas do partido. Ou seja, nunca é decidido por uma pessoa ou um chefe. Nós não temos um chefe, não é? E às vezes é difícil na comunicação social, quando falam da direção, alguém da direção fala. Nós temos um porta-voz, mas não temos propriamente um chefe, um diretor, um CEO, basicamente. Ok. Super interessante. É algo que eu não sabia. Agora tenho uma pergunta diretamente para ti e da tua perspectiva, que é, porquê que te candidataste? O que é que significa ser candidato a candidato? Ponto 1. E ponto 2, eleições europeias, porquê que a Europa te interessa? O que é que pretendes? Qual é a tua agenda para a Europa? Como é que tu vês a Europa hoje em dia? Elaboramos a partir daí. Ok. Então, primeiro, porque é que me candidatei? Eu candidatei-me primeiro porque não me sentia representado no sistema, tanto português como europeu. Sinto que há falta de jovens, sinto que há falta de ideias de jovens. Sim.
e sinto que há falta de defesa no espaço público dos jovens e da nossa geração, sobretudo. Isso foi um primeiro passo que me levou a candidatar. Porquê que eu sou candidato a candidato? Isso é importante explicar. O LIVRE não tem nomeação de candidatos, ou seja, não é a direção que decide, tu vais ser o primeiro, tu vais ser o segundo. Nós fazemos primárias, e são primárias abertas, qualquer pessoa se pode candidatar desde que subscreva, claro, os princípios do LIVRE. E qualquer pessoa se pode candidatar, e nós temos uma espécie de campanha interna, que dura cerca de 3-4 semanas, ainda uns meses antes da campanha. Desculpa interromper, deixa-me só fazer-te uma questão que é importante. Porque pode existir este misconception de que o LIVRE não é a favor de Portugal e Europa. Se calhar é melhor começar por aí e explicar. Ok. Isso. Então, o LIVRE é europeísta, ou seja, é a favor de uma maior integração europeia, é a favor de mais Europa, no fundo. E até temos pessoas dentro do partido que defendem o federalismo, ou seja, uma espécie de Estados Unidos da Europa. Ou seja, uma integração ainda maior. Ou seja, temos um governo europeu e nós, no fundo, somos um Estado quase, ou um país, mas com outras funções. Portanto, há várias ideologias dentro do partido, mas a que domina mais a maioria chega a esta conclusão que precisamos mais integração para ter um efeito melhor no mundo. Temos que, enquanto Europa, falar uma voz, conseguir integrar nos nossos mercados e tudo isso. Portanto, o LIVRE parte desta base de valor europeísta. E daí, lá está, daí eu querer entrar no LIVRE também tem a ver com esta veia europeísta. Porque eu sendo de esquerda e sendo europeísta, à esquerda do PS tens poucos partidos que assumam esse europeísmo de forma tão clara. Voltando ao conceito de primárias, nós então fazemos por votação, ou seja, os membros, apoiantes e simpatizantes, ou seja, mesmo aquelas pessoas que não votam, que não estão filiadas no partido, podem votar neste processo de primárias. E no fundo o que eu fiz foi anunciar essa candidatura, ou seja, ainda não abriu o processo, mas eu decidi antecipar-me precisamente para falarmos mais da Europa e achar que podemos ter aqui um buzz quase na comunicação social. Sim. De quem é este gajo que está aqui a candidatar-se à Europa quando ainda falta um ano. Fala-se pouco da Europa, na comunicação social é muito difícil vender a Europa e discussões sobre a Europa. E o que eu queria foi era discutir mais a Europa. E como é que eu vejo a Europa? A Europa é onde se cria 70% da legislação que temos em Portugal. Ou seja, nós temos a ideia que é a nossa Assembleia que decide, mas neste momento 70% da nossa legislação vem do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia. Okay. Ou seja, nós não temos controle direto sobre estes 70%, e daí a importância do Parlamento Europeu. E o Parlamento Europeu ainda é mais importante, porque é o único órgão que nós elegemos diretamente para a União Europeia. Ou seja, a Comissão Europeia nós não elegemos, o Conselho Europeu nós não elegemos e o Conselho da União Europeia também não elegemos diretamente. Eu posso depois explicar um bocadinho o que é que fazem cada um destes. Portanto, nós elegemos para um órgão da União Europeia, um órgão que co-legisla 70% da legislação portuguesa. E este órgão não tem iniciativa legislativa, ou seja, é um órgão que não pode propor novas leis. Só pode pegar nas leis que vêm da Comissão e adulterá-las ou mudá-las ou dar sugestões, mas não tem iniciativa legislativa. O Parlamento não pode dizer é preciso uma lei neste sentido e vou criar. O que faz é por canais informais, manda à Comissão, a Comissão diz ok, vamos tratar disso, faz uma lei base e volta ao Parlamento. Ou seja, há ali um aspecto informal que tem resultado, sim, mas em termos de democracia plena acaba por não ser muito bom porque efetivamente não tem poder para legislar. E, portanto, quando temos grande parte da nossa legislação a ser feita fora e nós não temos conhecimento, a maior parte dos portugueses não tem conhecimento de como é que funciona este processo, acaba por, primeiro, tirar confiança às instituições, não é? Porque nós achamos que as leis que vêm de lá não vêm bem feitas ou vêm com outros interesses europeus, vêm a favor dos lobbies e tudo isso. E o que eu queria fazer era um bocado desmistificar o conceito de União Europeia e como é que funciona todo este processo europeu que é super complexo e muitas vezes nem as pessoas que estão lá percebem muito bem, e tentar que as pessoas tentem entender que as eleições europeias são tão ou mais importantes que as outras. E é uma pergunta que me fazem muito, que é porquê que candidatas às eleições europeias e não a outras? E eu respondo sempre com se eu me candidatasse à Junta de Freguesia, eu acho que ninguém me perguntava porque é que escolheste a Junta de Freguesia. Sim. Ou poucas pessoas perguntavam, porque percebem bem o conceito de Junta de Freguesia, o conceito de Câmara Municipal, de legislativas. Ou seja, eu acho que também há aqui
uma componente de desconhecimento em relação às europeias que é preciso entrar e preciso perceber que é uma eleições como as outras e lá está, em termos de número, 70% da legislação é feita lá, portanto eu diria que até acaba por ser mais importante ou tão importante como as legislativas. Ok, interessante. Então 70% das últimas, 70%, sim. isto trocando de forma simples, 70% das últimas leis implementadas em Diário da República vieram diretrizes da Europa. Vieram diretamente lá, sim. Ok. Sabiam isto, chat? Eis algo que eu também não sabia. Deixa-me só, eu coloquei aqui algumas questões. O chat está ao rubro, existem algumas perguntas mais controversas e alguns posicionamentos mais interessantes, mas isto é fazer uma live em live. Gostava de ouvir a opinião do Francisco sobre a Academia da Próxima Geração. Sabes o que é a Academia da Próxima Geração? Exatamente, eu fiz parte da primeira edição, foi uma academia apartidária, mas política, ou seja, eles queriam dar ferramentas a cidadãos que queriam participar na vida política ou no meio da comunidade, e o que eles fizeram foi preparar um programa de 3 meses, altamente intenso, para dar essas ferramentas, para nos dar networking, para nos dar um pouco de o que é que as pessoas passam na política, para nós não termos que cometer os mesmos erros, ou estar mais bem preparados emocionalmente para lidar com eles. E, sem sombra nenhuma, foi a melhor formação política que eu fiz até hoje. Eu já fiz bastantes, aconselho vivamente a Academia Próxima Geração, que vai abrir vagas, penso que nas próximas semanas, para começar em setembro. Se estiverem interessados, as redes sociais deles, aposto que têm essa informação toda. Ok, nós temos aqui muita gente que está contra, claramente, a tua opinião de mais Europa. E existe muita gente aqui no chat, claramente, que tem um posicionamento onde a Europa talvez seja demasiado condescendente e talvez, quem sabe, chat, corrija-me se eu estou enganado, vocês sentem algum medo de perder esta gastronomia portuguesa e do Estado português, da independência portuguesa para uma Europa que nós não temos controle. De repente as coisas começam a ser feitas muito longe em Bruxelas e nós somos um Estado de uma ponta onde simplesmente vivemos com as leis que saem lá, mas no entanto 70% das leis já vêm de lá. Exatamente. Depois, isto é o primeiro ponto que eu gostava que abordasses, e o segundo ponto seria: a alternativa ao Bloco é só Europa. Qual a mais-valia de um partido? Okay? Temos aqui também esta questão. Duas ótimas questões. Sim. Vamos começar por aí. Exato. Acaba a primeira, que é mais difícil de defender para portugueses, porque passaram por uma crise brutal em 2012, com um Troika a entrar e a impor uma data de regras, e portanto é difícil estar a dizer que nós queremos dar mais poder a instituições que podem fazer o mesmo daqui a uns anos, não é? Sim. A questão é, nós temos que ver qual é o papel de Portugal no mundo. E o papel de Portugal no mundo é muito reduzido, ou para dizer praticamente nulo. E podemos ver o papel da Europa no mundo, que é substancialmente maior. O que eu acho que é bom para Portugal é estar inserido, primeiro, num mercado único maior do que o português, com acesso tanto ao mercado em termos das nossas empresas, como também ao melhor que é feito na Europa, Sim. em Portugal. Agora, nós temos as críticas vêm sobretudo de duas partes. Quando nós entramos na Europa, houve um problema que, por causa das cotas, nós tivemos que acabar com parte da agricultura e parte da pesca. Ou seja, perdemos grande capacidade de produção do nosso país. Só para contextualizar, desculpa, isto são medidas que foram instaladas nos anos 90. Exatamente. Ou seja, nós aí começamos a perder um bocado esta capacidade produtiva que nós tínhamos, e tínhamos até bastante bem, especialmente em agricultura e pesca, e que acabamos por perder. E a verdade é que com a entrada da Europa acabamos por perder essa capacidade e ter que ajustar a uma nova realidade económica. Sim. As críticas vêm sobretudo de termos uma moeda que é muito forte e que nós não temos capacidade produtiva para acompanhar, sobretudo no nível de produtos tecnológicos, comparado com o resto da Europa e salários. Sim. E depois temos uma política monetária, ou seja, a política da moeda, que é independente das instituições da União Europeia. Ou seja, tu controlas as políticas económicas, através da Comissão e do Parlamento, mas não controlas a parte financeira, não controlas a moeda como agora.
os juros estão a subir porque o, o Banco Central Europeu está a decidir que deve subir os juros. Sim, mas E a Europa não pode fazer nada em relação a isso. Sim, mas como é que como é que uma moeda tem valor? Ainda está correlacionado com as reservas de ouro? Por aí fora? Sim, eu não sou economista, portanto não sei responder Okay. exatamente como é que se dá valor a uma moeda e como é que acaba por afetar, por exemplo, agora em questão de crise, como é que a moeda deve subir e porque é que agora está a subir e está a gerar inflação. Isso não sou a melhor pessoa para te explicar o porquê de estar a acontecer. Okay. Posso voltar à parte de porque é que eu defendo mais a Europa. Especialmente tenho que perceber que do meu lado eu defendo mais a parte do ambiente e a parte dos direitos sociais. Ou seja, eu vejo a Europa como uma base de valores que defende direitos ambientais e direitos sociais. E aí acho que a Europa pode ser quase um farol do mundo, porque vai impactar diretamente 300 milhões de consumidores. Ou seja, em termos de mercado, de economia, são 300 milhões de consumidores que influenciam o mercado global. E pode impor, tanto a nível ambiental como a nível de direitos humanos, para o resto do mundo, que é o que começa a fazer agora. Neste momento está a ser discutida uma lei na Comissão e no Parlamento Europeu que vai proibir importação de produtos que venham de países ou fábricas que não cumpram com direitos humanos. Então diz-me uma coisa, agora para tocar também em alguns assuntos mais top. Nós falamos de uma moeda forte europeia. Okay? Falámos em Portugal ser mais Europa. Mas, no entanto, a meu ver, que nós queremos ser mais Europa para termos uma melhor ligação aos outros países em termos económicos, para as nossas empresas exportarem mais, mas no entanto nós estamos regidos às normas europeias de exportação e importação e aos seus limites, certo? No que toca à pesca, à agricultura, etc., que foram implementadas. E ao mesmo tempo nós temos uma constante obrigação fiscais para com a Europa. E olhamos para a Europa e os nossos salários ainda continuam a ser os salários mais baixos da Europa e continuamos a ser dos povos menos competitivos e ao mesmo tempo somos dos países mais cobiçados da Europa precisamente porque o preço das coisas é tão baixo. É? Ou seja, mais Europa significa nós subirmos os nossos salários por consequência de sermos mais Europa ou estamos a falar exatamente o quê? Estamos a falar em questões como, por exemplo, tu tocaste na parte fiscal. Em termos fiscais, a política europeia é muito reduzida, ou seja, cada país ainda tem muita decisão sobre a política fiscal é que pode aplicar. O que é que acontece? Neste momento temos na Europa, a Irlanda tem uma taxa de IRC para as empresas de 7%, penso. O que é que aconteceu? Todas as grandes tecnológicas puseram a sede na Irlanda. O que é que acontece? A maior parte dos impostos que têm que pagar na Europa vão pagar à Irlanda. E que acaba por criar aqui uma deturpação do sistema europeu e do mercado único. Estas questões de cada pessoa ter políticas fiscais diferentes. O que eu estava a falar de mais Europa é ter uma política fiscal europeia, é ter uma política de defesa europeia. Ou seja, não é só estar regida a certos temas, mas é para todos os temas ter uma posição mais comum. Quando eu digo política fiscal europeia, não estou a dizer que alguém na Europa deva dizer o IRC deve ser de 15% para todos os países. Não é isso, mas nós podemos ter limites mínimos e máximos. Podemos começar a ter cada vez mais proximidade se temos um mercado único, se temos países que trocam pessoas, trabalhadores, produtos. Se calhar há outras coisas que têm de ser mais ou menos semelhantes para podermos estar no mesmo mercado e competir com o mesmo mercado. Senão o que estamos a criar é uma competição desleal dentro do mesmo mercado. Portanto, quando eu digo mais Europa, é haver mais uma regulação da Europa, tanto para dentro como para fora. No caso por exemplo, da importação de produtos. Ok. Mas grande parte dos millennials ou de Gen Z ou de Gen... O que é que se chama hoje em dia? Gerações mais à frente. Hoje em dia fala-se também, mas eu agora vou tocar um ponto que eu normalmente não toco na live, mas vou tocar neste ponto que acho pertinente. Fala-se em bitcoins, fala-se em criptomoedas, fala-se em novas soluções financeiras. O Liber tem algum posicionamento em relação a isto? Eu acho que ou tu tens alguma posição em relação a isto? Sim, eu posso falar mais de mim porque eu penso que o partido ainda não está muito bem definido. Eu acho que, no fundo, o que eles querem é regular o que puderem, que é difícil em criptomoedas, mas o que acontece é que está muitas vezes ligado a negócios menos lícitos, e então, desde que haja um mecanismo que consiga legitimar de algum modo esse processo, acho que o LIVRE é sempre a favor disso. Do meu lado, eu acho que a ideia base
é engraçada de pensar descentralizar um bocado esta questão da moeda e dar Até um bocado porque, mais poder aos consumidores, não é? desculpa, E a quem tem. a Sim, sim. liderança do Livre, podemos dizer que é em algo descentralizada, não é? Exatamente, exatamente. Por isso é que eu estou a dizer, eu acho que em valores base começou com esses ideais. Eu acho que agora foi muito deturpado e foi no fundo pegaram os valores do capitalismo tradicional e incutiram nas criptomoedas e eu acho que deturpou o sistema. Porque, por exemplo, mesmo estava a faltar a palavra, onde a Bitcoin corre, como é que se chama? Estava a faltar a palavra. Blockchain? Está no blockchain, Sim, exatamente. Mesmo o conceito de blockchain é altamente engraçado para uma pessoa, pelo menos acho eu do livre, sim. em termos de como está pensado o sistema. Isto é que eu estou a dizer. Eu acho é que depois pegaram nas criptomoedas e Ok. aproveitaram-se, no fundo, do sistema, não é? Como está pouco regulado, também permitia tudo. Agora, pessoal do chat, eu vou deixar que vocês façam perguntas, que eu sei que há muitas pessoas em silêncio a querer colocar perguntas e ouvir. Vamos abrir um bocadinho agora para as perguntas. Deixa-me procurar, já existem aqui algumas. Apesar de ser contra a União Europeia, neste momento é impensável sair dela. Sobre políticas ambientais da União Europeia, o que achas do Green Deal europeu, Pacto Ecológico Europeu? Eu vou ser sempre das pessoas que acha que não é ambicioso o suficiente, mas também tenho que ressalvar que é o pacto mais ambicioso que existe no mundo. Portanto, a Europa, neste momento, é o que tem as metas mais ambiciosas do mundo. Eu considero que não é ambicioso ao ponto que nós queremos para cumprir aquilo que está relatado pelos cientistas, que temos que até 2030, 2040 ter um. Estava a faltar a palavra. Basicamente ter zero emissões, ou seja, Sim. não é ter zero emissões, mas compensar essas emissões. O que faz este Pacto Ecológico Europeu é tentar investir nesta transição, tanto digital como energética, para permitir chegar lá até 2045. Pensou que as metas são 2045. Lá está, em termos de ambicioso, é o mais ambicioso do mundo. Se é aquilo que precisamos, eu acho que ainda estamos aquém do que precisamos, porque nós continuamos a ver as emissões a aumentar de ano para ano, mesmo com a pandemia Covid, que houve uma redução muito ligeira, já estamos outra vez a níveis mais elevados do que em 2020 e está a continuar a crescer. E vemos a Índia e a China como mais população, a crescerem economicamente, a crescer em termos de recursos, portanto, será esperado que nos próximos tempos continuar a crescer. E como tal, acho que este pacto podia ser um pouco mais ambicioso. Eu posso dar dois exemplos, que é, normalmente na Europa quem tem mais poder sobre as decisões é a Alemanha e a França. E a Alemanha estava altamente dependente do gás natural há um par de anos e a França estava altamente dependente do nuclear. Sim. E quando deste Pacto Ecológico Europeu foi debatido a nomenclatura verde, ou seja, o que é que são energias verdes, no fundo. E a França dizia que o gás natural não é verde, e não é, porque é um combustível fóssil, e a Alemanha dizia que o nuclear não é verde porque tem resíduos radioativos, e efetivamente não é. Qual foi a conclusão a que chegavam? Ou tiravam as duas, ou não tiravam nenhuma. Mas como as duas economias estavam altamente ancoradas nesta parte energética, colocaram as duas. Ou seja, neste momento, a nuclear e o gás natural são energias verdes e ainda se pode investir nestas tecnologias. Isso, claro, vai tirar dinheiro à tal transição energética que é preciso fazer. Então, Isto é um exemplo de como podia ser um bocadinho mais ambicioso. então Francisco, tenho uma questão para ti. Disseste que no início da live, isto é uma pergunta tricky, ok? Disseste no início da live que o PST tocava nestes pontos, e o pessoal do chat já sabe que eu não sou PST, okay? Só para não acharem. Disseste que o PST tocava em pontos ambientais, sim, mas que dava prioridade à parte económica. No entanto, podemos argumentar que para fazer uma transição energética é necessário ter um arcabouço económico forte para esta transição. Okay? Ou seja, não será uma contradição antes de nós tentarmos fazer esta transição energética, primeiro ter uma economia forte, ou devemos fazer esta transição económica porque o planeta é mais importante do que a nossa economia forte e o esforço tem que existir aí. Ou seja, como é que nós fazemos este balanço? Sim, eu posso dizer, há algumas assunções que tu tens crescimento económico à custa do ambiente, enquanto ele existir e te providenciar esses recursos. Portanto, se tu tens uma economia baseada no ambiente e baseada a extrair recursos, tu
por mais que cresças, daqui a uns anos ainda estás dependente deles. Portanto, eu acho que nós crescermos economicamente por si só, não vejo grandes vantagens em usar o termo crescer economicamente. Podemos falar em desenvolvimento económico ou outras formas. Agora, crescimento económico, olhar para o PIB, eu acho que é uma medida que já não diz muito acerca. E dá para ver, por exemplo, se nós compararmos Portugal e Roménia, normalmente a IEL faz muito isso de a Roménia tem um PIB per capita superior a Portugal. Tudo bem, então quer dizer que em termos económicos são melhores que os portugueses? Eu diria que não. E não sei se há aqui alguém no chat que já foi à Roménia ou que já viveu na Roménia, eu já vi 3 meses e posso dizer que não tem nada a ver com Portugal. Sim. Portanto, há aqui uma questão de indicadores versus realidade, que é importante distinguir. Mas em relação ao ambiente, eu tenho uma dificuldade porque há duas visões sobre como é que podemos fazer esta transição. Há uma visão que é ancorada na tecnologia, que é mais associada à, por exemplo, à iniciativa liberal, que acham que nós o que precisamos é investir economicamente, investir em novas tecnologias e que as tecnologias vão salvar-nos daqui a uns anos. E existe outra visão, que é a que eu acredito mais, que é, tudo bem, podemos continuar a investir nas tecnologias de transição, mas há um problema de base, que é nós estamos a emitir demais, nós temos um estilo de vida que não comporta, que não dá para este planeta. Este planeta não aguenta o estilo de vida que temos. Portanto, nós temos que fazer várias coisas. Uma delas é reduzir até as emissões e ter um comportamento individual, se calhar, diferente. E, por outro lado, temos que acelerar esta transição e focar ao máximo nesta transição o mais rápido possível. Porque cada ano que estamos a emitir mais, não é só o ano que perdemos a tentar investir de volta ou a tentar reduzir emissões, mas o clima tem normalmente um processo de feedback, ou seja, quando aumentas a temperatura, ele vai disputar processos que vão aumentar ainda mais rápido a temperatura. Okay. E o que tu estás a fazer é que podes ir a turning points, ou chamados turning points, que são pontos de não retorno, em que por mais que depois reduzas de emissões, o clima já está em processos de aumento contínuo. Ok, e tu deste uma opinião que foi sobre, claramente, achas que uma central nuclear não é energia verde, mas contra Portugal ter uma central nuclear? Eu não sou contra Portugal ter uma central nuclear, acho que não é estrategicamente... Foi uma pergunta tendenciosa, desculpa. Que eu sou super a favor de Portugal ter uma central nuclear. Uma central nuclear. Sim. Então eu vou dar aqui os meus pontos. Eu acho que Portugal não tem capacidade estratégica para ter uma central nuclear, neste momento, por 2 pontos. Primeiro, acho que se esta questão fosse posta nos anos 80 ou 90, se calhar responder de maneira diferente. Mas se nós quisermos fazer uma transição e estarmos dependentes de uma tecnologia que demora cerca de 10 a 15 anos a ser feita, e vamos investir milhões de dinheiro público, porque as centrais nucleares são quase todas fundadas com fundos públicos, não acho que seja ideal no contexto português neste momento, no contexto em que estamos atual. Em questão europeu, já vejo o nuclear como possivelmente estratégico. Por exemplo, França, que tem muitas centrais nucleares, não acho que devemos fazer o que fizemos agora na Alemanha, que é estar a fechar centrais nucleares para queimar carvão. Acho que isso é um erro, como é óbvio. Não sei se estou a favor de mais centrais nucleares, mas penso que pode ter um papel, pelo menos. Em Portugal não vejo mesmo condições para fazer sentido, porque nós vamos estar a esperar uma data de anos até estar pronta, e nestes 15 anos, se nós investirmos em tecnologia solar, eólica e offshore, ou seja, eólica no meio do mar, temos essa capacidade e não precisamos de nuclear. E nós temos condições climáticas para isso, portanto. Desculpa, deixa-me só agradecer, porque acabou de acontecer uma raid enquanto nós falávamos, uma raid enquanto um outro streamer dá a raid à minha live, então o chat é capaz de rebentar durante uns segundos. Que estou a ver aqui grandes, é todo gostoso. É perfeitamente normal. Provavelmente, antes de mais, obrigado pela raid, só de comando, muito obrigado. Estamos aqui. Obrigado a quem veio da tua live. Espero mesmo que a tua live tenha corrido bem. Isto é inevitável acontecer. Ok, Francisco. Estamos aqui em entrevista ao Francisco Poupério, que é candidato a candidato pelo LIVRE, e estamos a fazer algumas perguntas. Agora tenho que dar um scroll up no chat para falar. Há uma pergunta muito interessante que é: o que é que achas da tecnocracia? Só um ponto, eu estou-te a ouvir, ok? Só tenho que ir a casa muito rápido, os meus fones vão. Peço que responda, se eu já volto. Tranquilo. Então, tecnocracia.
eu como académico devia ser mais fã da tecnocracia, não é? Porque supõe quem tem o conhecimento, ou quem acumula o conhecimento e tem acesso à tecnologia e ao conhecimento, tem um melhor desenvolvimento económico e melhor desenvolvimento do país. No entanto, e curiosamente foi muito recente que debati com esta dúvida, e eu fui ver o Michael Sandel, que é um filósofo americano que escreveu uma data de livros, o Justice, a Tirania do Mérito, e ele fala sobre a tecnocracia como um problema, que eu até agora nunca tinha posto desse prisma. E o que ele vê é o que acontece, é que com a tecnocracia há quase uma alienação de uma elite tecnocrata, ou seja, de uma elite que acha que tem esse conhecimento, e usa esse conhecimento depois para o que acha que é o melhor para o mundo, no fundo. O que eu diria? Se calhar não sou assim tão fã de uma tecnocracia. Eu sou mais fã de políticas públicas baseadas na evidência, usar dados o mais possível ou ao máximo. Agora, temos uma tecnocracia, como aconteceu agora em Itália, de repente metermos uma pessoa que é expert em economia a liderar um país só porque ele é expert em economia, eu acho que não traz valor político e acho que em termos de sociedade, em termos de progresso, não vai contribuir para um progresso. Acho que vai contribuir para uma polarização, porque vamos ter outra vez a elite tecnocrata que acha que sabe qual é o futuro desse país e o resto da população que às vezes não tem essa opinião, mas que não pode contrapor, porque às vezes nem sequer tem esse conhecimento. Não daria jeito ao João Galamba perceber um bocadinho mais sobre infraestruturas? E agora vamos passar para os temas da atualidade. Antes de mais, a última questão em relação à política externa, vamos perguntar qual é a tua opinião sobre Portugal na NATO? Já perguntaram algumas vezes. É o mal menor, como se viu agora, não é? Com a invasão da Rússia na Ucrânia, se calhar é o mal menor estarmos na NATO. Adoro a NATO e acho que tem um papel de paz no mundo, também não tem, não é? Como é óbvio. Sim. Agora, eu acho que neste momento não podemos sair da NATO, não podemos negar a NATO. Sou fã de termos uma política de defesa europeia, não necessariamente um exército europeu, mas ter pelo menos uma estrutura, uma autonomia estratégica europeia e pensarmos enquanto Europa, em vez de pensarmos enquanto NATO. Porque é diferente pensarmos enquanto NATO, em que temos que ouvir os Estados Unidos e incorporar as ideias dos Estados Unidos. Sim. E do que nós, Europa, definir, nós não queremos vender tanto para os Estados Unidos, se calhar queremos entrar no mercado africano. E ter um bocado de acesso também às nossas fronteiras e pensar do ponto de vista europeu e não do ponto de vista dos Estados Unidos. Eu acho que é interessante ter os dois, ou seja, nós não podemos sair da NATO neste momento, mas podemos já começar a discutir o papel de defesa europeu e olhar para as nossas fronteiras e ver como é que podemos reforçá-las, como é que podemos acolher refugiados, imigrantes. E isso tem que ser a Europa, não pode ser a NATO a definir. Ok. O que agora falando sobre os temas de atualidade do pessoal, mas é difícil seguir este, não sei se acompanha o chat, mas é difícil seguir. Depois eu só vejo as últimas e perco sempre, acho eu. Ora bem, eu tenho uma pergunta para ti, que é percentagem do bloco, não, espera, agora tem ali uma questão, do bloco para além da Europa. O que é que isso significa? Eu não sei. Devia ser. Eu não acabei por não responder à questão porque é livre e não bloco e PCP. Se calhar teve ok. Ok, sim. Não sei. Talvez. A diferença? Sim. Do bloco para além? Sim. Força. Pronto, é assim, basicamente, questão do ambiente enquanto prioridade base, que o bloco e o PCP não têm. Em questões de comunicação, PCP e bloco são mais destrutivos. Livre é mais construtivo, mesmo em termos de comunicação e em termos de ideias. E por outro lado, que é quase basal, é a parte europeia. Nós vemos, lá está, a maior integração, tentar arranjar novos acordos, tentar arranjar acordos que beneficiem Portugal e o resto dos Estados-membros. O Bloco e o PCP é anti-Europa e anti-moeda euro. O Bloco era anti-Europa e deixou de ter esse discurso há uns anos e passou a ter anti-esta Europa. O LIVRE tem um bocado de discurso, não anti-esta Europa, mas há coisas que estão efetivamente mal na Europa e o chat, daí ser o anti-europeu que eu acho que está no chat, eu acho que não tem a ver com a estrutura europeia, tem a ver com certas medidas que foram tomadas lá. E por nós não sabermos como é que são tomadas, também não conseguimos intervir para tentar mudá-las. Ou seja, eu acho que não é a estrutura que está a destruir a Europa, a destruir Portugal, acho que é a participação portuguesa e de outros países que estão a destruir o projeto europeu. Ok. Interessante.
agora tenho uma questão. Vamos passar um bocadinho para os temas mais atuais. Vamos começar por falar. Só vejo movimentos comunistas e este é mais um. Vamos primeiro então, vamos tocar em. Não, comunitário, é diferente. Como eu disse antes, quando nós falamos durante a tarde, eu não consigo controlar o chat. Okay. O programa de política interna é o mesmo, a forma é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Só isso? Desculpa, não ouvi a primeira parte. A pergunta, o programa de política interna é o mesmo, a forma é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Só isso? Não diria que é o mesmo internamente. Eu acho que o livro acaba por tocar em pontos de nicho, ou seja, pontos que não são óbvios para a maior parte das pessoas, tanto em questões como em questões ambientais, a questão da gestão florestal, a questão dos espaços verdes nas cidades. Tem muita implementação local, especialmente mais na parte de Lisboa, e muitas ideias para como transformar Lisboa nesta cidade mais do século XXI. Em termos de legislativos, se forem ver os projetos de leis, acho que o tom é completamente diferente. O livro foca-se muito mais em, lá está, direitos humanos sobretudo e ambiente, são assim os tópicos que toca mais. O Bloco e o PCP acabam por ir à maior parte dos assuntos, o livro tenta-se especializar mais nestes. Portanto, eu não diria que eram semelhantes sequer, porque eu acho que o Bloco e o PCP não têm assim grandes posições em termos ambientais, pelo menos em termos de propostas, estão sempre muito ao de base, ao de leve, mas não fazem coisas profundas. Aí estamos 100% de acordo. Eu agora aqui também vou eu sei que eventualmente eu tenho que dar uma opinião para o pessoal do chat entender. E eu sou abertamente tenho muitas dificuldades em entender algumas políticas de valor do PCP, ok? Por causa mesmo do seu posicionamento em relação a Portugal e a Europa, que é substancialmente diferente daquilo que é o livro, pelo que tu estás a explicar. Em relação ao Bloco de Esquerda, entendo perfeitamente o que é que tu queres dizer, mas ainda não está necessariamente claro vamos agora tentar dissecar de uma forma clara, ok? Tu dizes então que em termos de políticas ambientais o Bloco tem mais o Bloco tem menos como é que eu ia pôr isto? O Bloco tem menos foco no que toca ao ambiente do que o LIVRE. Digamos que o Bloco em termos económicos e o LIVRE, onde é que se difere, por exemplo? Em termos económicos, sim, também é engraçado. O Bloco eu acho que é muito estadista, ou seja, vê como um Estado maior e uma economia planeada, ou olha para Portugal como aumentar o Estado e ter mais coisas sob o controle do Estado. O LIVRE não quer necessariamente um Estado maior, quer um Estado melhor, talvez. Sim. E é engraçado porque, e isso dá para ver nos programas, o programa do LIVRE mostra claramente que nós queremos uma boa relação entre os três setores, ou seja, o público, o privado e o terceiro setor, que é associado ao associativismo e à parte social. Eu acho que no PCP e no Bloco é impensável haver o serviço privado como parte económica interessada e importante. Portanto, eu acho que as diferenças são claramente em que o LIVRE não descarta a parte privada e, aliás, sabe o papel importante que a parte privada tem. O que o LIVRE tenta fazer é um Estado que consiga não planear melhor, mas consiga interligar estes três setores de maneira a dar proveito à população. Okay. E eu acho que a diferença para o Bloco e o PCP é que retiram a parte privada, ou pelo menos dão muito menos importância à parte privada. Ok. Acho que já deixamos. A tua resposta já deixou contente o ouvinte. O chat. FS Tartur. Ok. Francisco, falaste sobre o estilo de comunicação da esquerda. Gostava de saber qual é o teu take sobre a comunicação da esquerda, nomeadamente o LIVRE, no combate à ascensão da extrema-direita em Portugal, que se materializou nas últimas eleições legislativas. Portanto, a pergunta de forma clara é: o que é que tu achas do Chega e o que é que achas que isto vai dar? Ora bem, o Chega para mim é um sintoma, porque o que revela é que há pessoas que estão descontentes com o país, ponto. Não acho que essa percentagem seja toda racista, xenófoba, tudo isso. Acho que simplesmente estão cansados dos outros partidos e decidem que é mais fácil é votar a favor da pessoa que vota contra o resto. Ou seja, eles são pessoas do contra, no fundo. E, portanto, eu vejo, enquanto partido, enquanto pessoa, vejo como é que podemos solucionar esses problemas para que essas pessoas não tenham que votar nesses partidos.
E se eu conseguir solucionar alguns problemas, se calhar algumas pessoas deixam de votar nesses partidos. Eu vejo deste prisma. Em termos de estratégia contra o Chega, não acho que haja uma estratégia contra o Chega, porque acho que lá está. Não nasce da ação dos outros políticos, eu acho que nasce da inação. Ou seja, o facto de não sermos competentes a resolver os problemas é que criam o Chega. Nós podemos estar aqui a dizer que vamos fazer linhas vermelhas, podemos estar a dizer que o Chega é racista, podemos estar a dizer que o Chega vai instaurar uma ditadura. A verdade é que nós já dissemos tudo isso e os votos continuam a aumentar. Porquê? Porque os problemas continuam a aumentar, especialmente agora a seguir à guerra, a seguir ao Covid. Portanto, acho que temos de atacar do outro prisma, que é, temos de mostrar soluções para os problemas e mostrar que é possível resolver alguns problemas, pelo menos. E devolver esperança a essas pessoas. Porque o que eu acho que falta nas pessoas do Chega é esperança no sistema. Não acreditam no sistema. Não acreditam nas instituições. Não acreditam em nada. Não acreditam que alguém vá resolver os problemas. Eu acho que essas pessoas não acreditam que o André Ventura vai resolver algum problema, não é? Sim, mas as últimas sondagens mostram onde é o partido André Ventura Chega com entre 13% a 15% nos votos, como terceira força política sólida com a iniciativa liberal logo à direita. Logo, tu começaste por dizer que nós vemos um Portugal com uma esquerda 60-40, quando se nós vimos a estatística mais recente, nós temos uma direita 60-40. O que é que um país que é naturalmente esquerda pós 25 de Abril, não é? Naturalmente esquerda e na sua gênese estrutural, mesmo na sua Constituição, estruturalmente esquerda, o que é que faz com que com que o país esteja a shiftar para a direita desta maneira tão agressiva? 2 pontos. Primeiro, as sondagens em Portugal são muito mal feitas e eu percebo de estatística, terei mostrado parte em estatística, consigo perceber que não dá para tirar essas conclusões de que o Chega vai ter entre 13% e 15%. E deu para perceber nas últimas eleições em que tínhamos, lá está, a direita com 50 e tal por cento, tinha a maioria, vamos a eleições e não foi esse o caso. Portanto, eu acho que temos de ter algum cuidado com as sondagens, especialmente cá em Portugal, mas vamos assumir, porque eu acho que vai acontecer, que o Chega realmente vai dar outro salto em termos de percentagem. E mais uma vez, o que eu acho que acontece é que esses votos não vêm de outros partidos, vêm sobretudo da abstenção. E pessoas que não acreditam no sistema e que finalmente tiveram uma figura que veem que é antissistema e que lhes diz o que eles acham que deve ser dito na televisão e nos jornais e em todo lado. E de alguma forma estão descontentes como o Chega está descontente. Só que o Chega está descontente e está descontente, não tem propostas. E essas pessoas também não têm propostas, normalmente. As que votam no Chega não têm propostas de solução. Normalmente apontam os problemas. Portanto, eu acho que se deve pegar nesses problemas e tentar mostrar soluções, mas eu acho que não pode partir só de comunicação, não é? Eu posso ir a uma pessoa de Chegas, tem X problemas, a dizer, mas podemos fazer isto, isto e aquilo. Isso não vai revolver a esperança que tem, não é? É um processo. E acho que nós precisamos, na nossa democracia, de voltar a ganhar confiança de algum modo, e não é como o que tem acontecido neste governo, não é? Os sucessivos casos. Ok, e eu tenho uma questão que é, tu acredita, qual é que achas que são as principais 3 razões, porque nós já discutimos isso algumas vezes aqui em live, se tu pudesses falar para as pessoas que votam no Chega, eu sei que existem muitas pessoas no chat, já está, o Chega foi o partido que mais propostas apresentou, mas foi tudo negado pelo PS, ou seja, nós temos muita gente que acredita que o André Ventura coloca propostas, como por exemplo ele falou, ele disse aquele discurso que correu à internet sobre ele falar do IVA zero, que ele é que tinha proposto e que era uma má ideia, que de repente já passou a ser uma boa ideia. Como é que desconstróis, como é que desconstruías isto e explicavas isto às pessoas? Há um problema aqui, que é, o Chega usa muita desinformação, ou seja, eles pegam em factos que aconteceram e deturpam para ficarem bem vistos para a sua comunidade. E como as redes sociais funcionam muito em algoritmos que tendencialmente nos mostram aquilo que queremos ouvir, o que acontece é que nós vamos ver canais de pessoas que nos dizem aquilo que queremos ouvir, vamos seguir pessoas que nos dizem aquilo que queremos ouvir, e portanto torna-se quase numa bola de neve que acabamos, ao fim de algum tempo, por estar inundados de todas as pessoas que vemos nas redes sociais estão a dizer aquilo, portanto aquilo é certo.
Eu acho que é o que acontece muito com o Chega. E acho que eles usaram isso bem, e tal como o Trump usou na eleição, como o Brexit aconteceu, ou seja, quando o Reino Unido saiu da UE, também foi descoberto que foi por canais de Facebook e Twitter que começaram a chegar às pessoas. Como é que se desconstrói? Primeiro tem que ser literacia de algum modo de desinformação, ou seja, como é que eu percebo que esta notícia é falsa? Como é que eu percebo que este discurso que me está a dizer é falso? Como é que eu tenho um fact-checking, não é? Porque nas redes sociais isso não acontece na hora. Temos algumas tentativas, como o polígrafo da SIC, que tentou fazer um bocado isto de dar fact-checking. Só que não chega às redes, não chega às massas, não chega às pessoas, não é? E então é dificílimo acabar com a desinformação. E há um dado interessante que é uma notícia falsa, normalmente propaga-se 9 vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira, precisamente porque tem este caráter mais emocional, tem este caráter mais apelativo. Eu iria um bocadinho mais longe, que é uma notícia sensacionalista chega mais rápido às pessoas inevitavelmente. E por norma, grande parte da estratégia da desinformação parte do sensacionalismo, não é? Quanto mais sensacionalista for a notícia, mais as pessoas vão carregar. Hoje em dia nós vivemos onde as pessoas batalham pelos 10 segundos de attention spam no Reels ou no TikTok, ou seja, ler o título da notícia e ter um clipe de 10 segundos informa muito mais. Há pouco tempo, aqui na live nós temos um caso também agora, para relaxar-se um bocadinho, tivemos um caso que foi, nós estávamos a ver muita gente partilhou comigo quando o CEO do TikTok foi ter que dar justificações aos representantes nos Estados Unidos, e eles mandaram os clipes e parecia que os representantes norte-americanos eram todos burros, faziam todas as más questões, porque só usavam aqueles clipes. E eu estava constantemente a dizer, é impossível tenha sido assim. Estou a vir na íntegra às 3 horas e perguntas parvas, na realidade foram 3 ou 4. As outras 15 a 20 que foram dissecadas foram realmente boas perguntas de pessoas que eram experts nisto e que realmente colocaram em questão. Ou seja, achas que os partidos de extrema-direita, e nós aqui podemos caminhar, não é, pelo trumpismo, não colocar os republicanos todos lá, mas vamos olhar para estratégias trumpistas, bolsonaristas, venturistas, acabamos de inventar o nome, venturistas, achas que grande parte da estratégia deles passa por serem experts em attention spam e experts em comunicação? Ou seja, a maior só domina a atenção das pessoas quem domina esta nova componente de comunicação? Sim, não é só, mas é um fator importante. E nós, por exemplo, nas últimas legislativas vimos isso. O Chega teve 600 mil euros de campanha, de orçamento de campanha. O Livre em Comparação teve 60 mil. Portanto, dá para ver aqui o poderio que o Chega já tem, em termos financeiros, que lhes permite também chegar a mais gente com este tipo de informação. Só para dizer, há bocado estavas a dizer que havia no chat que tinham proposto mais leis no Parlamento. Também que eu, pelo que eu sei, acho que nunca passou nenhuma, e já posso dizer isto, porque houve casos em que foram leis copiadas de outros partidos, que eles esqueceram-se de mudar no texto. Por exemplo, houve um caso do Bloco de Esquerda muito conhecido. Para além disso, podemos ir à questão de tudo o que o Chega bate. O André Ventura é das pessoas que mais faltas tem na Assembleia, no Parlamento. Ou seja, há uma data de coisas que pregam e que depois nós vamos ver os dados e eles fazem ou pior ou igual. Portanto, se essas pessoas estão a representar aquilo que supostamente estavam contra, eles estão a representar exatamente igual ou pior as pessoas que estão lá. E eu acho que nunca passa isso. Sim. E era importante também passar a chegar às pessoas que, se as pessoas estão descontentes, não são aquelas pessoas que estão a representar esse descontentamento. Então, mas sim. Então, eu tenho... agora vamos falar um bocadinho sobre a pop culture e deixar de falar do Chega. Que é... pop culture, eu adoro falar de pop culture e vamos falar de António Costa, não é? Tu vês estas medidas, vês estes escândalos, vês a reunião, e agora vamos dar um recap, a reunião de preparação da CEO da TAP, o ministro, o ministro João Galamba, não é? Por trás disto tudo, vemos as secretas a serem envolvidas, irem buscar lá o portátil do secretário que estava lá fora e foi despedido enquanto estava lá fora a representar Portugal. Vemos, não é, o Presidente da República a dizer que o João Galamba tem que ir embora, e o nosso Primeiro-Ministro a dizer não sei, o João Galamba apresenta a admissão, o nosso Primeiro-Ministro diz que não, e Marcelo Rebelo de Sousa vem dar um comunicado a dizer, cuidado, isto é a primeira e última. Ou seja, no meio destes escândalos todos do PS, que podemos estar aqui
o dia todo a falar sobre, o resto da noite toda a falar sobre eles, o que é que achas que isto representa na realidade para nós? Ou seja, nós já começamos a ver países europeus a abrirem as notícias a falar sobre o que se passa em Portugal, não é? Qual é que achas que são as verdadeiras consequências desta má gestão do Partido Socialista atual? Olha, em termos nacionais, temos a consequência de perder toda a credibilização no Estado e na democracia, porque acabamos por... Quer dizer, nós elegemos pessoas que estão a tratar do nosso futuro, basicamente. Estamos a delegar as competências sobre o nosso futuro. E vemos estes casos que revelam incompetência, revelam falta de responsabilidade, revelam tudo. Tudo o que é mau. Eu acho que já não há adjetivos para descrever este governo como é que num ano, numa maioria absoluta, é impensável, não é? Está aqui uma espécie de máfia quase, com o António Costa e os seus minions. Parece que não tinha mais ninguém para meter no lugar do Galamba, não é? Tinha que segurar o Galamba porque não tinha ninguém da confiança dele. E quando as pessoas veem isto, perdem confiança. Não é só no PS, é no próprio sistema, não é? Porque acham que toda a gente que está naquele meio acaba por fazer isso. Em termos internacionais, curiosamente, o PS é muito bem visto na Europa, porque sempre fez esse jogo a nível europeu político de estar sempre em todos os eventos dos outros partidos, é muito interventivo, e a nossa presidência do Conselho trabalha muito bem lá na União Europeia, ou seja, em termos internacionais, em termos de diplomacia, isto acaba por não ter um grande peso. Em termos nos outros cidadãos europeus, também acaba por ter um peso reduzido, porque nós também não sabemos o que é que está a acontecer em Itália, quer dizer, em Itália, se calhar sabemos, mas sei lá, Lituânia, também não temos esse conhecimento político do que está a acontecer lá, e por mais escândalos que aconteçam, nós não vamos seguindo. Então eu acho que tem mais um peso nacional, e temos confiança nas instituições, e há uma coisa que é clara, que é, nas últimas eleições europeias, em quase todos os países, a abstenção diminuiu. Em Portugal voltou a aumentar. E eu acho que está correlacionado com isto de não temos bons representantes. Os nossos representantes não honram a democracia e não dão confiança às instituições. E então é quase um ciclo vicioso de as pessoas perdem esperança e refugiam-se ou no abstencionismo ou acabam por ir para fenómenos mais extremos. Eu vou só aproveitar para te ler esta resposta. Tira o AV do Chega, o que resta, o fenómeno é o oportunismo e a estratégia do líder que, como todos os populistas, aproveitam um vazio de voz e este partido idolatra o líder pela voz que lhes dá. Todo o resto é um pedaço de nada. O Chega na sua história é antítese de muito o que defende. Só de vez em quando aparece. Só para dar também uma coisa engraçada a seguir a isso. Não sei se vocês sabem, mas o André Ventura tem um doutoramento. E tem um doutoramento feito em precisamente o tema que ele defende no doutoramento são os benefícios para classes mais desfavorecidas, benefícios sociais para classes mais desfavorecidas e como isso ajuda as famílias a crescer. Curiosamente, ele, desde que entrou no Chega, defende o seu contrário, mas ele tem uma tese de doutoramento defendida, e foi escrita por ele, em princípio, sobre isto. E isto representa muito bem aquilo que é o André Ventura e o Chega, que é, ele estuda o seu contrário consoante lhe parece que vai ficar bem na televisão. Portanto, quando tu chegas ao nível de trabalhares 3 anos da tua vida e chegares a uma conclusão com estudos académicos, com tudo, e depois, passado 2 anos, defendes o contrário em televisão, diz muito o caráter. Agora, nós vamos aceitar mais algumas questões no chat. Força, pessoal do chat. Eu sei que o principal, nós falamos do Partido Socialista, falamos do Bloco de Esquerda durante imenso tempo e do PCP, e eu não vi ninguém nessa altura a dizer fala-se tanto do Bloco de Esquerda e do PCP, eles queriam comichão. O tempo de antena real do Chega foi substancialmente inferior àquele que falámos, por exemplo, do PCP e do Bloco, mas no entanto vocês estão a ser extremamente tendenciosos a achar que nós só falamos do Chega. Sim, isto sou eu chateado com o meu chat, Francisco, acontece de forma rotinada. Portanto, vocês também estão a ser precisamente, não é, altamente tendenciosos com o vosso discurso, alguns de vocês, portanto vamos dar uma curva nisso e vou-vos dar call-out também quando vocês estiverem errados. Agora, ok, Francisco, és favorável a uma mudança do sistema eleitoral? Eu gostava de uma mudança profunda no sistema eleitoral
Começando por uma lista autónoma para o governo e outra para deputados. Acho vergonhosa a troca e baldoca de deputados. Há um comentário em relação a isto? Engraçado. Sim, eu sou favorável a uma mudança eleitoral, simplesmente porque há votos que não contam. E quando isso acontece, é muito chato. Portanto, eu sou favorável a haver um ciclo de compensação, e isso a maior parte dos partidos acaba por já ser unânime, menos PS e PSD, porque iria beneficiar os partidos mais pequenos e prejudicar PS e PSD. E nós, para aprovar, penso que precisamos de 2/3 da Assembleia, logo precisamos sempre do PS e do PSD a quererem aprovar essa mudança de sistema eleitoral. Portanto, em princípio, nos próximos anos não irá ocorrer, não quer dizer que daqui para a frente possa ser feito, mas sim, eu acho que devia haver um círculo de compensação, porque iria permitir, por exemplo, tu tens em Porto Alegre, penso que só eleges 2 deputados. Sim. Quem vota sem ser PS ou PSD perde, no fundo, esse voto. Isso dá muito uso às pessoas fazerem o voto útil. Eu acho que numa democracia nós não queremos fazer voto útil, mas votar naquilo que acreditamos e que esse voto conte. E nós, ao fazer isso em Porto Alegre, sabemos que não está a contar. E, portanto, eu acho que tem que haver aqui uma mudança que permita a todos os cidadãos terem essa consciência de eu estou a votar para isto e quero que o meu voto conte. Francisco, também tenho aqui uma questão que é: se chegasses à União Europeia enquanto MEP, enquanto representante lá, quais seriam as medidas em que ias trabalhar nos primeiros 100 dias? Ok. MEP é Member of the European Parliament. Sim. Eles tratam-se assim lá porque eles usam todas as siglas em inglês. Bem, o que é que eu faria nos primeiros 100 dias? Eu tenho algumas ideias. Nós já falei nós, não é? Mas no Parlamento Europeu eles trabalham em comissões, tal como cá, e tu normalmente és nomeado para 2 ou 3 comissões, dependendo do grupo político em que estás. Se calhar explicar um bocadinho isto antes. Lá, nós aqui votamos, por exemplo, pelo LIVRE. Mas quando chegamos lá, temos que ser inseridos num grupo político europeu, que não é necessariamente o LIVRE. Nós temos outros partidos lá. Temos os Verdes Europeus, que é no qual o LIVRE está afiliado. Temos o Partido Popular, que é o que está o CDS e o PSD. Temos os Socialistas e Democratas, que é o que está o PS. Temos a esquerda, que é onde está o PCP e o Bloco. E temos o Renew, que em princípio é o que vai a IEL. E portanto, nós temos que ser inseridos num grande grupo político quando chegamos lá. E no fundo, lá são distribuídas as comissões por esse grande grupo. E cada um há de ficar entre 2 ou 3 comissões. As que eu gostaria seria certamente ligada à transição energética e ciência, ou seja, como é que podemos transformar conhecimento científico na transição energética. Mas como este é um tópico que normalmente fica para os franceses ou alemães dos grupos dos verdes, porque são os tópicos mais importantes, eu já pensei nisso e gostava muito de estar na parte do orçamento, porque acaba por contactar um pouco com tudo e tens que ter conhecimento de todas as áreas da União Europeia. E por outro lado, eu gostava de estar também, gostava de inserir uma política que no fundo produz mais justiça intergeracional. Gostava que as políticas públicas que são feitas na União Europeia tivessem em conta as próximas gerações. Ou seja, gostava que tivessem a avaliação de custos, não só para a geração atual, mas como para as próximas gerações. Quando planeamos um pacto ecológico europeu, saber como é que vai impactar daqui a 30 anos a União Europeia. Eu gostava que isso fosse para tudo o que é feito na União Europeia. Porque nós o que no fundo queremos é políticas públicas que sejam sustentáveis ao nível de espaço, de Portugal à Finlândia, mas também a nível de tempo, de agora para daqui para a frente, não é? Para nós não estarmos de 5 em 5 anos a estar a rever o plano, a estar a mudar o plano, a estar a reescrever o plano. E eu acho que se nós tivermos uma framework ou um plano que nos diz como é que nós podemos desenhar este tipo de políticas, acho que facilitava imenso, tanto a nível europeu como depois a nível nacional. Eu, a desenhar políticas nacionais, consegui fazer isto a longo prazo e não ter que ser tudo a curto prazo, tudo a tapar buracos e ter alguma coisa desse género. Obrigado, Francisco. Agora vamos avançar para falando do futuro. Eu gosto desta questão porque isto traz-nos um bocadinho um dos nossos últimos temas, que é falando em futuro. Eu gostava de ouvir-vos a debater o tema da vida das gerações mais jovens em Portugal. Este é o Partido Livre e o Governo no geral para ajudar e motivar os jovens a manterem-se em Portugal, conseguirmos casa, empregos, salários justos e adequados à nossa economia, etc. Tudo o que esteja relacionado com português com menos de 30 anos, menos de 32, eu quero me incluir, ok? Por isso vou mudar a tua pergunta. A criar uma vida decente no nosso país, diria até menos de 35, tendo em conta o estado económico e social do mesmo, depois da pandemia, guerra na Ucrânia, etc, etc.
Ou seja, basicamente, eu vou reiterar esta questão, ou reformular esta questão, desculpa. Para nós, nesta live, já falamos muito do tópico de todos os políticos serem corruptos, logo nem quero ir para a política, porque a partir do momento que és político és corrupto. Por isso a minha primeira questão, Francisco, é: tu consideras-te político? Ainda não. Okay, mas quando te consideraste político? Ou seja, ainda não, porquê? Porque ainda não és corrupto? Não, porque eu acho que política em si não me traz nada, não é? Porque eu sou um académico, sou cientista, investigador. Acho que política em si não acrescenta nada. Acho que tu podes ser político em fim de carreira, imagina, já fizeste o teu serviço público. Sim. E depois ficas político, porque tens esta experiência política. Eu ainda não tenho experiência política, eu ainda não tenho experiência de trabalhar num governo ou num parlamento. Portanto, eu de político tenho pouco, diria. Sou apenas uma pessoa que achava que não estava bem representado e que olhei para o lado e não via ninguém com que eu valorizasse a fazer isto e tentei fazer por mim um bocado ingênuo, um bocado corajoso, um bocado mistura dos dois. Então diz-me, em relação aos mais jovens, okay, focando aqui um bocadinho nos mais jovens, o que é que tu lhes tens a dizer? Porque grande parte da malta que te está a assistir hoje e que te vai assistir depois nesta live mais tarde tem menos de 35 anos. Esta live é uma live onde grande parte das pessoas tem menos de 35 anos, menos de 30 até, a grande parte dela. E grande parte destes jovens também não tem muito interesse em votar. Bem para aqui, não sei. Pessoal do chat, respondam aí, tirando aqui nesta live quanta política é que vocês consomem e onde é que consomem esta política. Isto é a primeira pergunta que eu também tenho para o chat, ok? Para vocês poderem responder. E agora para ti, voltando a ti, Francisco, que é o que é que tu lhes tens a dizer? Como é que tu mudas este paradigma? Eu, para ser sincero, eu era uma pessoa que estava no chat para aí há 5 anos. Era um fã de e continuo a ser da Twitch e sou um pouco nerd e jogava e tudo isso, e portanto eu era um bocado desta comunidade e não estava inserido na política, nem no associativismo, nem em nada disto. E no fundo, acho que começou um bocado como aqui no chat, a curiosidade de saber mais sobre política, saber como é que posso melhorar não só a minha vida, mas também daqueles que me rodeiam. E achei que, para isso, a política era o objeto principal da mudança. Ou seja, só vi na política, ou não vi só na política, mas achei que a política, especialmente a política nos parlamentos, tanto nacional como europeu, são o foco, ou são onde eu acho que tenho mais impacto, ou posso ter mais impacto para mudar a vida das outras pessoas. Com isto, não quer dizer que as pessoas não tenham, para ser políticas, têm que ir para a Assembleia ou para o Parlamento, não é? As questões das juntas de freguesia, que as pessoas podem participar. Qualquer junta, qualquer reunião da junta podem participar enquanto cidadãos e expor problemas que têm na junta. A Câmara, a mesma coisa. Podem fazer através do associativismo o seu próprio impacto. E, aliás, algum estudo aqui, acho que foi da Francisco Manuel dos Santos, que mostrou que os jovens, 96% não está afiliado em partidos políticos, mas 80% deles são ativos politicamente, ou seja, querem saber mais e agem na comunidade ou online a favor de melhorar a vida das pessoas. Portanto, há aqui um gap só entre o que os partidos estão a fazer e o que os jovens querem ouvir ou querem participar, da maneira que querem participar. Eu próprio, no início, não me estava a rever no método de participação. Sim. O LIVRE, como tem algo mais horizontal, em que eu podia falar com o Rui Tavares e tratá-lo por tu e ele tratar-me por tu, achei logo aí que desbloqueava. Tanto a nível de confiança, não é? Porque nós achamos que somos todos burros e que só quem tem 60 anos e teve 40 anos lá é que sabe mais que nós. Sim. Mas nós temos experiências próprias que nos mostram que podemos ter impacto. Eu posso contar a minha história. Eu sou diabético. Está aqui a confirmação, tem aqui o meu carimbo. E por isso é que estava agora com o telemóvel a medir o açúcar. E o que é que aconteceu? Eu fui à primeira consulta de diabetes e a médica virou-se para mim e disse: vou-te dar este aparelho, não sei o quê. E eu perguntei: mas a minha avó é diabética e não tem esse aparelho. Ele diz: é porque nós não valorizamos tanto os idosos. E a mim chocou-me um médico assumir que não vai dar isto a uma pessoa mais idosa porque não há dinheiro, no fundo, não há capacidade financeira para dar isto. E fui investigar mais sobre o caso. E apercebi-me que há umas... Eu dou insulina injetável, ou seja, até posso tirar daqui, tenho uma canetinha, para quem não conhece.
tenho uma canetinha, meto aqui uma agulha e injeto-me insulina depois de comer. Mas há agora umas coisas que são automáticas, eu não preciso de me injetar. Ou seja, eu tenho aqui uma espécie de walkie-talkie e aquilo vai injetando insulina a seguir de forma automática, é tudo automático. E eu percebo que em Portugal esse sistema não é como participado e na Europa é. O que é que eu fiz? No Orçamento de Estado de 2022, no último orçamento para este ano, mandei um e-mail ao LIVRE e disse: eu sou diabética, percebo deste problema, que este sistema não é como participado, nos outros países é, e eu acho que para crianças e jovens, porque é horrível seres criança ou jovem com isto, eu felizmente só fui diagnosticado há uns meses, mas quando és criança e jovem isto altera imenso, ou seja, os teus pais têm que acordar à meia da noite, medir-te, estraga completamente a vida dos teus pais e a tua, inerentemente, e com isto automático não estragaria. E o que eu fiz foi, propus ao meu partido, neste caso o LIVRE, de fazermos uma lei a tentar estudar a comparticipação, especialmente para crianças e jovens. E foi aprovado. Ou seja, eu demorei, sem exagero, 1h30 a ver documentos de outros países, a escrever um texto de uma página, a dar enquadramento, justificação e um mini orçamento. O partido, claro, deu seguimento e trabalhou a proposta e depois apresentou-a. E passado 2 meses está em Diário da República e vai ser agora estudado. Portanto, eu não sou político e tive uma mudança. Eu acho que toda a gente que vê um problema e consegue identificar uma solução fácil, tem que conseguir dar esse passo de depois dirigir ou para um partido ou para o sítio que acha melhor, que vai encaminhar melhor esse problema. No meu caso, com isto eu posso chegar a 15 mil, 20 mil jovens e crianças e melhorar a vida das pessoas. E foi uma coisa que nasceu numa consulta e de um problema que eu tive. Se as pessoas tiverem esses problemas e virem uma solução imediata, o que elas têm de fazer é tentar chegar aos partidos ou fazer por elas, não é? Há associações e empresas que nascem precisamente disso, de eu vi este problema e tentei combatê-lo. E tem uma função quase social essa empresa. Portanto, a minha política nasceu muito daqui e eu espero inspirar no fundo, mas também dar um exemplo a que a política não é só para os políticos, não é só para os partidos, e não é para as pessoas de fato e gravata, e não é para as pessoas que falam com o dedo assim e que vão às notícias e que vão à comunicação social. A política é mesmo feita por nós, nos nossos problemas, e que encontramos uma solução. E às vezes não é preciso ser uma solução incrível. E isto, meus camaradas, é um excelente exemplo de como ver um problema e resolver esse problema pela raiz, e também vai dar um clipe brutal para o Reels no Instagram. Só para saberem. Okay? São duas coisas fantásticas que aqui para isto. Estou a brincar, parabéns por essa medida. Isto foi o meu momento de goxa, acho eu. Não, isso é política, mas eu acho que é importante. Política é isso. Eu concordo. Isso. Eu concordo plenamente contigo. Política é exatamente isso. Política é ver um problema e ter capacidade de tomar ação sobre esse problema. Eu acho que isso é nem tudo passa pelo Estado, nem tudo passa pelo Parlamento. Há coisas que são locais. Há coisas que uma associação de rua pode ajudar a resolver o problema. Não tem que ir ao Parlamento. E é isso. Eu acho que as pessoas têm de ser mais ativas. E eu acho que há pouca sensação de comunidade. Ou seja, eu agora estou a morar em Lisboa e noto que aqui no bairro há uma comunidade muito maior do que, por exemplo, existia quando eu morava no Porto. E eu acho que isso é mesmo importante para dar qualidade de vida, mas também por causa disso. Se eu tiver um problema, eu tenho a certeza que não raio 2 quarteirões e encontro pessoas que me vão resolver esse problema. Sim. Em termos de, ou preciso de uma escada para casa, ou preciso de qualquer coisa, eu tenho a certeza que vou arranjar. E eu acho que falta este sentido de comunidade para ajudar no dia-a-dia. A resolver alguns problemas. E nem é tudo político, nem é tudo europeu. Eu não tenho que ir ao Orçamento de Estado investir em cartazes para melhorar a comunidade. Não. Se calhar tenho que ser eu, quando vou na rua ou quando estou a tomar café, dizer um bom dia ao senhor que me está a vender o café e perguntar: há alguma coisa que eu possa fazer aqui que não conseguiu fazer? Eu sei de informática, qualquer coisa. E acho que isso cria muito interação e gera debate e depois as pessoas ficam mais conhecidas. E às vezes acabas por ter um maior impacto na vida dos outros assim do que propriamente no Parlamento a escrever uma lei sobre transparência fiscal. Francisco, estás de parabéns. Acho que isto é um excelente exemplo. Eu já tentei alguns problemas, mas nunca tive coragem de tomar ação sobre eles. O único problema que eu tentei até hoje foi que na Twitch havia uma oportunidade brutal de trazer política para esta plataforma. Muito por incentivo de um grande amigo meu que é o Ant, não sei se conheces, é um grande youtuber. Sim. Muito por influência do Ant. O Ant foi daquelas pessoas que me disse: pá,
falas bem de política, nós discutimos imenso a política. Vai para a Twitch, que não há ninguém em Portugal a falar de política na Twitch. Por isso eu acho de certeza que vais criar um impacto positivo, seja bom ou seja mau, que sai de lá, pelo menos estás a trazer o tópico. Sim, espero que sim. Mas sabes que era engraçado, porque eu quando pensei em candidatar-me, eu achei que faltava precisamente jovens que votam pouco e queria chegar a eles, porque eu acho que é precisamente aqueles que me consigo conectar mais. Sim. E pensei logo na Twitch, porque realmente já vi noutros países que há coisas deste género, mas em Portugal não tinha visto. O Hassan, nos Estados Unidos, Sim. é das maiores referências políticas mesmo. Sim. Ele mexe o compasso político lá. Portanto, dou-te os parabéns, porque isto é uma ideia de gênio, e claramente tu vais ter um público que é curioso e é interessado, e por mais coisas que digam no chat a protestar, eu acho que faz parte. Sim. E eu acho que há uma coisa aqui que não há na política fora do online, que é, as pessoas têm muito medo de falar, e eu próprio também tinha, de dizer o que eu penso, dizer a minha opinião, e eu acho que o chat, o facto de ser um pouco anónimo, dá essa liberdade para as pessoas exprimirem as suas opiniões. E é assim que também se debate melhor os assuntos, porque eu num Parlamento Nacional nunca vou falar da mesma forma que estou a falar aqui, ou pelo menos nunca vou ter a confiança que tenho aqui. E eu acho que o chat também não há de ter essa confiança se estiver num Parlamento, ou se estiver com uma câmara à frente, numa televisão. Portanto, eu acho que estes espaços são espaços que não são usados em Portugal, mas que representam muito mais as pessoas do que outros espaços. Isso eu concordo contigo, plenamente contigo. Acho que há uma dificuldade brutal de chegar e dar tapinho numa comunidade dos mais jovens, e sinto que grande parte do pessoal que cá está também sente esse anonimato, e a vantagem desse anonimato na Twitch, e acho que isso também dá uma voz forte para pelo menos colocarem as questões. Francisco, agora vou terminar com 3 questões, ok? Sim. Muito simples, ok? Que era, agora eu gosto muito, são questões que eu inventei, ok? Que é, a primeira questão é, tens que responder em 10 segundos, no máximo. Ok. Tens que responder em 10 segundos no máximo, ok? A primeira questão é, qual é o teu livro favorito? Difícil. Mas vou dizer que era o que era há uns tempos, mas já não é, que era o Factfulness, do Hans Rowling, porque mostra o mundo com dados e mostra que na nossa cabeça o mundo está muito pior do que o que é realmente. Ou seja, nós fazemos sempre a questão do pessimismo. Eles mostram em relação à mortalidade infantil, crianças a estudar, em relação a uma data de dados, mostram que realmente o mundo está muito melhor do que o que achamos. Em questão de desastres naturais, em questões de terrorismo, tudo. Portanto, esse foi um livro que me impactou muito a entrar na política, precisamente a passar do lado pessimista, otimista. Neste momento estou a ler o livro do Obama, a autobiografia do Obama, e estou a adorar porque eu, como estou numa fase inicial, muito inicial, tenho certos pensamentos na cabeça, certas questões que revejo no livro, porque ele conta desde o momento em que eu tinha 18 anos até que chegou a presidente. Eu ainda estou no início, ou seja, ainda estou na fase dele, será que a política é para mim? Será que eu tenho... E é relatable, ou seja, leio aquilo e estou nessa fase. Portanto, nesta fase do livro, estou a gostar muito. Eu ia pôr aqui o link do livro, que é... É isso, há o Random Bulgo disse, é exatamente esse. Sim, exatamente. Nunca sei dizer. Eu já li o livro e é efetivamente um livro extraordinário. Um dos meus livros favoritos que o meu irmão me deu e me ofereceu, que está sempre aqui. Há muitas poucas pessoas identificam, que é Guerra e Paz. De Tolstói, ok? São 2. Eu terei um gigante, tenho outro gigante ali atrás, ok? O meu irmão ofereceu-me e é um dos livros que eu mantenho aqui exposto em todas as lives para ver, porque este livro foi uma resiliência. Só para tu perceberes, uma resiliência à minha existência, porque eu prometi que lia e tu não estás a perceber o sofrimento que é realmente ler isto até ao fim. Isso é realmente extraordinário. Eu, por acaso já tive 2 vezes para encomendar, mas nunca li. Um dia podemos estar juntos e eu empresto. Coragem. Mas o detalhe que é... Não, é extraordinário porque tu passas as primeiras 100, 200 páginas a aprender personagens e depois tens que literalmente escrever no livro as personagens e teres apontamentos ao lado, depois ele fala nas personagens mais à frente e fica à espera que tu te lembras delas. Mas não te lembras, porque leste há 6 meses atrás, porque os livros são muito grandes.
É um livro extraordinário, mas exige e custou muito, mas no final compensou. Agora, a segunda questão é: se pudesses mudar uma coisa no mundo, agora o que é que mudavas? 10 segundos. Tens que responder. Sim, uma coisa no mundo. Pá, eu acho que era dar mais poder às Nações Unidas. E eu vou explicar porquê em 10 segundos. Mas eu acho que se tivéssemos uma espécie de Estados Unidos do mundo, Sim. certas coisas como guerra por terreno deixavam de existir. Se tivéssemos uma cultura mais uniforme, ou pelo menos valores base, não uma cultura uniforme, mas valores base, também resolvia alguns problemas de xenofobia, racismo. Sim. Mas eu acho que este ponto tocava em uma data. E depois podemos ser muito mais concretos na ação climática. Estávamos a tocar, realmente podemos tocar em todas as partes do mundo de uma maneira. Portanto, eu acho que respondia assim: uns Estados Unidos do mundo, ou seja, umas Nações Unidas que tivessem algum poder que neste momento não têm. Ok. Boa resposta. Okay. Eu deixei o teu Instagram no chat para quem Obrigado. quiser Sim. colocar também alguma questão. E agora, a última. Curiosamente, eu ia perguntar sobre isso. A última questão é. Esta é uma questão que tens que responder rápido, ok? Não podes pensar muito. Vamos a isso. Eu prometo não esperar muito. Se os extraterrestres chegassem cá amanhã e tu fosse o embaixador, o que é que tu lhes dizias? Dizia que. O que é que eu dizia a um extraterrestre que chegava cá? Se calhar metia uma musiquinha portuguesa, só para eles terem logo algum contacto com a música portuguesa. Qual música? Chute e pontapés. Vai ter que ser. Metia a minha casinha. Ok. E depois, tinha que explicar, não é? Um bocado o que é que nós somos. Dizia que somos uma espécie semi-inteligente que está a destruir tudo, portanto, por favor, salvem-nos de algum modo. Ok. Ou seja, pedias, só para ser claro, pedias Pedia aos mentoria. extraterrestres. Pedia mentoria. Pedias Para mentoria. ser mais simples. Pedia mentoria. Pedias uma sessão de mentoria. Sim, Okay. exatamente. Uma hora e meia, assim, super do sistema interessante. deles, como é que funciona. Certamente, para eles cá chegarem é porque eles têm um sistema que funciona. Por isso, Pois, em princípio. Francisco, olha, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado. Foste absolutamente extraordinário. Obrigado pelo esportivismo. Somos uma espécie semi-inteligente, gostei. Isso foi um bom ponto. Adorei teres vindo, obrigado pelo convite. Boa sorte para Obrigado. as tuas eleições internas e depois para a Europa. Espero que consigas os teus objetivos e que chegues lá e que representes Portugal bem e que continues a ver problemas e continues a puxar legislações para resolver esses problemas. Porque eu acho que no fim do dia é isso que interessa. Cada um de nós tem o seu papel, tanto individual como no coletivo. E tu claramente representaste bem os dois com os exemplos que deste hoje. Obrigado, Francisco. Obrigado. Eu vou ser agora um do chat, não é? Vou voltar para o chat e fico no chat até... Tento influenciar pelos comentários das próximas vezes. Francisco, muito obrigado. Olha, obrigadíssimo. E obrigado ao chat, que acho que não foi assim tão mal. Os chat acho que foram bastante bonzinhos. Sim. Pelo que eu estive a ver. Já teve piores dias. Já teve piores dias. O pessoal do chat foi incrível. E não me perguntaram pela Jacine, portanto. E ninguém falou da Joacine, que era algo que eu estava mesmo à espera que alguém falasse. Eu não conseguia falar desse assunto. Tchau! Estou a brincar. Francisco, obrigado. Não sei se queres dizer as últimas palavras. Se tiverem dúvidas, tem aí o meu Instagram, alguns no chat. Portanto, qualquer dúvida que tenham em relação à Europa, em relação a tudo, queiram falar, estou sempre disponível. O objetivo é mesmo esse, é tentar que a política seja mais de vocês e não das pessoas que estão no partido. Obrigado, Francisco. Portanto, obrigado, Bel.